Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 134º dia de devocional. E hoje eu quero ler duas referências com vocês e quero trazer aqui algumas reflexões a respeito disso. Mas Apocalipse capítulo de número 1, versículo 8 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Em Apocalipse 22, versículo 13, vai dizer: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O que eu quero falar com vocês hoje é algumas reflexões que eu fiquei pensando hoje. E, de fato, a vida é muito difícil. A gente experimenta muitas decepções, a gente experimenta muitas perdas, a gente experimenta... Eu posso dizer que a vida é uma perda, assim... Se você for olhar, você é um bebê que está ali no útero da sua mãe, ele está sendo alimentado pelo cordão umbilical, está respirando ali o líquido amniótico lá, sabe? Está todo num ambiente ali isolado do mundo, crescendo, sendo alimentado, dormindo a hora que quer, quentinho, ouvindo o coração da mamãe pulsando ali como se fosse dentro d'água. É maravilhoso. E a primeira coisa que a gente perde é o conforto do útero. E aí quando eu tive meu filho, eu e minha esposa, a gente foi estudar por que a criança ali sempre é difícil de dormir, é difícil, né, tem todo um desconforto ali, porque a criança estava protegida ali, né, dentro da placenta, no útero, quietinha ali, sendo bem cuidado, e aí ela perde isso. Aí é tudo muito barulhento, é tudo muita luz, é tudo muito exposto, né? E aí você vai perdendo ali, você perde o conforto do útero, aí depois você vai crescendo, aí você vai perdendo as mamatas, né? Porque quando você é pequenininho, você chorou, tá com fome, chora. Quer trocar, chora. Qualquer coisa você chora e a mamãe e o papai tá lá pra cuidar, pra fazer. Então, com o tempo você vai perdendo isso, né? Você falar a palavra errada quando você é nenenzinho, ai, que lindinho. Agora você falar a palavra errada quando você é adulto, você não aprende a falar não, ô jumento. Mas a gente vai perdendo, né? A gente vai perdendo a inocência, a gente vai perdendo amiguinhos, a gente vai perdendo parentes, a gente vai perdendo animais de estimação, a gente vai perdendo coisas, perdendo roupas, perdendo brinquedos. Aí você vai crescendo, vai perdendo toda a parte da inocência ali, né? Com relação às coisas ao seu redor. Deixa de ser inocente, deixa de ser... de viver ali um mundo de fantasia. As coisas vão se tornando muito mais reais, muito mais frias, muito mais difíceis de lidar. Quando não, somos colocados em situações que não deveríamos, né? Crianças são expostas a coisas que não deveriam, abusos, todo tipo de malignidade dessa terra, situações terríveis. E a gente vai perdendo. A gente vai perdendo ali. A gente perde sonhos, a gente perde projetos, a gente perde vontades, a gente perde aspirações, a gente perde muita coisa. Então eu posso dizer que se a gente analisar por essa ótica, a vida é toda uma perda, né? Você vai perdendo, você vai perdendo um monte de coisa. Daqui a pouco você perde saúde, daqui a pouco você perde a idade, daqui a pouco você perde a beleza ali, exterior, daqui a pouco você perde, aí as rugas aparecem, e daqui a pouco, como diz a palavra, a vida do ser humano é como um vapor. Tá ali, daqui a pouco desaparece. A vida do ser humano é como a onda do mar. Ela vem, aparece, bate e vai embora. A vida do ser humano é como se fosse a relva do campo. Tem uma relva específica que a palavra está citando ali, que ela brota de madrugada, ela fica verdinha e quando vem o sol escaldante ali, o sol seca ela e ela vai embora. Assim é a vida do homem, é passageira. Quando a gente percebe, se dá conta, os nossos filhos já não falam mais palavras erradas, os nossos filhos já resmungam, já escolhem a própria roupa, já escolhem o que comer, escolhem o que vestir. Daqui a pouco tem seus próprios amigos, tem suas próprias companhias, daqui a pouco tem namorada, namorado, daqui a pouco tem marido, daqui a pouco tem esposa, daqui a pouco tem os netos, e daqui a pouco os netos também crescem, e aí daqui a pouco a nossa vida se vai. Aí eu tenho que refletir junto com você sobre como você quer experimentar essa vida.
Porque se a gente só olhar para as coisas que a gente perde, é uma vida muito miserável, uma vida triste. Se você for olhar só para as perdas, né? Porque ao mesmo passo que a gente perdeu muita coisa, você olha também, você ganhou novos amigos, você ganhou novas pessoas ao seu redor, você ganhou novas roupas, você ganhou novas coisas, você tem um novo animal de estimação, você tem novos sonhos, novas aspirações. A gente vai se adaptando e a gente vai renovando o nosso coração, né? A gente vai renovando os planos e os projetos de acordo com as circunstâncias. E eu quero te perguntar isso. A reflexão de hoje nesse vídeo é essa: como você quer viver o restante dos seus dias? A gente não sabe quantos são. Eu não sei quantos dias eu tenho. Eu espero que muitos. Mas a gente não tem certeza. A gente faz planos, mas a gente não sabe quantos deles vão se cumprir. Como você quer viver o restante deles? Há muito tempo atrás, quando eu pregava a palavra em um determinado lugar, eu em uma das determinadas pregações que eu tive a graça e o privilégio de pregar, eu falei sobre essa brevidade da vida. Eu falei sobre como eu queria experimentar a minha vida. E quando a gente olha para os discípulos e os apóstolos de Jesus, eles tiveram várias experiências diferentes. Cada um teve o seu momento ali, né? Teve discípulo que morreu à espada, teve apóstolo que morreu decapitado, teve aquele que foi Pedro, foi crucificado, mas ele disse que não era digno de ser crucificado igual a Jesus, ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. E aí outro é crucificado em uma cruz em formato de X ali, né? Um suplício parecido. Enfim, aí você vai vendo em Hebreus, capítulo de número 11, vai falar sobre homens na fé, heróis na fé, que foram cerrados ao meio, queimados em fogueira, decapitados, passaram privação de alimento, fome, sede, nudez, escravidão, torturas e aí eu cheguei ao ponto de olhar para João, o apóstolo João, o apóstolo do amor, que escreve sobre ele mesmo que ele era o mais amado, muito amado, né, que reclinava ali a cabeça no peito de Jesus. E ele talvez tenha sido o apóstolo que viveu e experimentou ali o ministério de Jesus, o que teve a sua vida mais longa. Ele morreu velhinho, morreu de idade, velhinho. E a última carta que ele escreve é Apocalipse. Isolado, exilado na ilha de Patmos, prisioneiro ali, vivendo seus 100 anos, mais ou menos, 100 anos de idade, recebe a revelação do Jesus Cristo, o ressurreto e glorioso, com toda a sua glória. Ele viu coisas futuras, ele viu a Nova Jerusalém, ele viu o final, ele viu o fim. E aí eu pergunto pra você, como é que você acha? Porque assim, quando eu olho o Evangelho de João, é um evangelho maravilhoso. E aí quando eu vou ler as cartas de João, que são as cartas que ele já escreve quando ele já estava mais tiozinho, ele fala, ele se dirige à igreja com termos muito maravilhosos, em que ele diz: filhinhos, não façam isso, filhinhos, façam aquilo, filhinhos, tomem cuidado com isso, sabe? Ele tem as 3 cartas do apóstolo João, elas são recheadas de uma ternura, de um amor ali, como se fosse um vovô ali, falando: meu neto, meu filho, toma cuidado com isso. Sabe o pastor quando está já aposentado e já está ali tiozinho, e aí ele aprende a falar com ternura, ele aprende a falar com um amor e um carinho pelas almas, que é inigualável. E olhando para a vida do apóstolo João, eu tenho que dizer para você, como é que você quer viver os seus restantes dos seus dias? Eu preciso te dizer, eu quero viver como João. Se assim o Senhor permitir que eu viva bastante, que no fim da minha vida eu seja encontrado fiel. Ainda haja em mim um coração adorador. Que haja em mim um coração que ama vidas, famílias, pessoas. Um coração que ainda seja apaixonado por Jesus. Um coração que ainda acredita
novas gerações que surgirão e irão mais longe. Um coração ainda fiel, um coração ainda agradecido. Um coração que sabe que o fim está perto, mas que fim maravilhoso. Era tudo que eu queria. Sabe aquele, assim como Paulo fala, ele diz, olha, parte de mim queria ir estar na glória, queria ir estar com o Senhor, não queria estar aqui. Mas parte de mim sabe o tamanho da obra, o quanto eu ainda tenho que fazer aqui nessa terra, quantas pessoas ainda precisam ser alcançadas. Então, como base, talvez, para você e para mim, se eu posso responder por você e eu posso responder por mim, eu posso dizer, como eu quero viver o restante dos meus dias, eu quero viver na presença dele. Ansiando pela presença dele mais e mais, ansiando por vê-lo face a face, ansiando por experimentar tudo que a palavra tem, tudo que é promessa que a palavra tem. Experimentando a presença do Espírito Santo, sabe? Chegar no fim dos meus dias cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade do nome de Jesus, podendo declarar que a minha família é bênção no nome de Jesus. Eu declaro cura no nome de Jesus. Eu declaro restauração no nome de Jesus. Eu declaro libertação e liberdade no nome de Jesus. Eu declaro eu e a minha casa servimos ao Senhor no nome de Jesus. Sabe, é chegar no fim dos meus dias, ainda fiel, ainda apaixonado, ainda cheio da presença, ainda queimando de amor por Jesus, ainda combatendo o bom combate, sabe, terminando a carreira, guardando a fé. É assim que eu quero viver os meus dias. E a pergunta é como você quer viver os seus. Existem muitos ciclos a serem quebrados. Existem muitas correntes a serem rompidas. Mas existem muitos corações a serem alcançados. E isso vale a pena. Reflete sobre isso. Como você quer viver os seus dias. Deus te abençoe. Até amanhã.